A chegada de Nino e a esperança da fiel neste momento emocionante para a nação corintiana, a fiel torcida pode finalmente soltar aquele grito que estava preso na garganta. Nino desembarcou em Itaquera. O clima nos arredores da Arena Corinthians está fervendo, e não é para menos. O zagueiro, que se destacou em sua passagem pelo Fluminense, onde foi considerado um dos melhores defensores do Campeonato Brasileiro, chega ao timão com a missão de reforçar a defesa e trazer solidez à equipe em um momento crucial da temporada. A expectativa é palpável, e a esperança também, afinal, Nino não é apenas mais um reforço, ele é uma promessa de mudança. Ao pisar em solo corintiano, Nino foi recebido por uma multidão de torcedores ansiosos, que acreditam que sua contratação pode ser a peça que faltava para transformar o Timão em um time imbatível. A energia é contagiante, e a festa não poderia ser diferente, bandeiras balançando, gritos de apoio e um sentimento de união que só o Corinthians é capaz de proporcionar. O zagueiro, visivelmente emocionado, se comprometeu a dar o seu melhor em campo, afirmando que estava honrado em vestir a camisa alvinegra. Nino, que começou sua carreira nas categorias de base do Internacional, ganhou destaque no Fluminense, onde se tornou um verdadeiro ícone da defesa. Ele é conhecido por sua habilidade em desarmes, posicionamento e também por sair jogando com qualidade, características que o tornaram alvo de clubes de todo o Brasil. Sua trajetória é marcada por superações e conquistas, e a Fiel espera que essa experiência traga uma nova mentalidade para o elenco corintiano. Nesse momento de celebração, é importante lembrar o que essa contratação representa não apenas para o time, mas para a Fiel. Os torcedores têm vivido um misto de emoções nas últimas temporadas, momentos de glória intercalados por frustrações e desafios. A chegada de Nino é uma luz no fim do túnel, uma chance de reviver os dias de glória e reescrever a história recente do Corinthians. Ele é visto como um líder, alguém que pode se tornar o pilar defensivo que a equipe precisa. A torcida, sempre apaixonada, começa a planejar como será a presença de Nino em campo. A expectativa é que ele possa formar uma dupla de zaga coesa, forte e segura, capaz de dar tranquilidade ao sistema defensivo do Timão. O que os torcedores mais querem é ver uma defesa sólida, que inspire confiança e que proteja o gol como uma muralha. O fato de Nino ter demonstrado qualidade em sua passagem pelo Fluminense, onde se destacou não apenas pela habilidade defensiva, mas também pela capacidade de sair jogando, traz ainda mais esperança à Fiel. Além disso, a contratação de Nino também acende a chama da disputa por posições no elenco. A zaga do Corinthians sempre foi uma área estratégica e, com a chegada do novo reforço, a concorrência fica ainda mais acirrada. Jogadores que já estavam no clube sabem que terão que se esforçar ao máximo para manter seu lugar entre os titulares. Essa competição interna promete elevar o nível do time, resultando em um Corinthians mais forte e mais preparado para enfrentar os desafios da temporada. Por outro lado, o que mais se ouve nas arquibancadas e nas redes sociais é que a Fiel está pronta para abraçar Nino de braços abertos. A expectativa é que ele não apenas se adapte rapidamente ao estilo de jogo do Corinthians, mas que também se torne um ídolo, um símbolo de garra e determinação. Para a torcida, a assinatura do contrato é apenas o começo de uma nova era, uma era em que o Timão pode voltar a brilhar nas competições. Assim, após essa recepção calorosa, fica a pergunta: será que Nino conseguirá corresponder às expectativas e se tornar a referência que a Fiel tanto deseja? O futuro é incerto, mas a esperança é a última que morre, e o apoio da torcida é inabalável. A história do Corinthians está apenas começando a ser reescrita, e a presença de Nino em Itaquera promete ser um capítulo emocionante. Ângulo tático: a revolução na defesa do Timão agora que Nino chegou ao Corinthians. A grande pergunta que paira no ar é: como a presença desse novo zagueiro pode mudar a estrutura defensiva do Timão? A torcida já está ansiosa para ver como ele se encaixará no estilo de jogo do Corinthians, e a expectativa é alta. Vamos explorar isso com calma, pois a verdade é que a chegada de um jogador desse calibre pode ser uma verdadeira revolução tática para o clube. Primeiro, é importante entender que Nino traz consigo não apenas talento, mas também uma visão de jogo que pode ser bastante benéfica para o estilo do Corinthians. Ele é conhecido por sua capacidade de leitura de jogo, o que significa que não se limita apenas a desarmar atacantes adversários, mas também se posiciona de forma a interceptar passes e antecipar jogadas.
Essa característica é algo que a torcida espera ver com frequência, especialmente em situações de pressão. Com a integração de Nino ao time, a comissão técnica terá a oportunidade de experimentar diferentes formações defensivas. O Corinthians, em sua essência, sempre valorizou uma defesa sólida, mas a chegada de um zagueiro com tais habilidades pode permitir uma maior flexibilidade tática. Por exemplo, a possibilidade de implementar um sistema com 3 zagueiros, onde Nino poderia atuar como a peça central, é uma alternativa que pode trazer mais segurança e criatividade ao jogo. Isso também pode proporcionar uma saída de bola mais qualificada, o que é crucial para um time que deseja manter a posse de bola e controlar o ritmo da partida. Outra questão importante a ser considerada é a conexão entre Nino e os jogadores que já fazem parte do elenco. Ele terá a possibilidade de formar uma parceria com outros zagueiros, como Bruno Mendes e Gil, que são jogadores experientes e que têm mostrado qualidade em campo. Essa sinergia entre os defensores pode resultar numa linha de defesa mais coesa, que não apenas se defende, mas que também contribui para o ataque ao sair jogando de forma inteligente e rápida. Além disso, a chegada de Nino pode influenciar diretamente os laterais, que terão mais liberdade para avançar sabendo que tem um defensor sólido cobrindo as costas. O Corinthians sempre teve laterais ofensivos, mas muitas vezes a necessidade de proteção na defesa limitava o jogo deles. Com o Nino atuando como um verdadeiro cão de guarda, os laterais poderão se lançar ao ataque com mais confiança, criando situações de gol e ampliando as opções de jogo. Mas não é só isso. A confiança que Nino pode transmitir ao setor defensivo é outro fator crucial. Em jogos decisivos, a segurança de ter um zagueiro que já enfrentou grandes desafios e que possui uma boa leitura de jogo pode fazer a diferença entre uma vitória e uma derrota. A moral do time, especialmente em momentos críticos, pode ser elevada com a presença de um jogador que sabe como lidar com a pressão e que tem um histórico de performances sólidas. Em suma, a chegada de Nino ao Corinthians não é apenas uma adição ao elenco, é uma mudança de paradigma tático que pode elevar o nível do time. A expectativa é que a torcida veja uma defesa mais robusta, com menos erros e uma capacidade maior de controlar os jogos. Essa pode ser a receita que o Timão precisa para voltar a brigar pelos títulos e conquistar mais corações. E você, torcedor, como imagina que será a nova formação da zaga com o Nino? Acha que ele será capaz de se adaptar rapidamente ao estilo do Corinthians? A torcida quer saber sua opinião. Ângulo de mercado. O impacto da contratação de Nino. A chegada de Nino ao Corinthians não é apenas uma adição ao elenco, mas uma jogada estratégica que pode reverberar em todo o mercado de transferências. O futebol brasileiro é um cenário dinâmico, e a movimentação de um gigante como o Timão pode influenciar outras equipes e suas decisões. Primeiramente, a transferência de Nino pode aumentar o apelo do Corinthians no mercado. Jogadores de qualidade costumam se interessar por clubes que demonstram ambição em formar um elenco forte. Com o Nino, o Timão se posiciona como uma equipe ainda mais atrativa, capaz de seduzir outros talentos, seja para defesa, meio-campo ou ataque. O Corinthians sempre foi um dos destinos mais cobiçados, mas agora, com a chegada do zagueiro, a expectativa é que o clube atraia ainda mais olhares. Além disso, a contratação de Nino pode provocar uma reação em cadeia entre os rivais. Com a defesa do Timão se fortalecendo, outras equipes podem sentir a pressão de também buscar reforços para não ficarem para trás. O mercado de transferências muitas vezes se assemelha a um jogo de xadrez, onde cada movimento é uma resposta ao que os adversários estão fazendo. Assim, a chegada de Nino pode desencadear um efeito dominó, levando outros clubes a agirem rapidamente. Financeiramente, a vinda de Nino é uma aposta no futuro. Se ele se destacar e se tornar um jogador-chave, seu valor de mercado pode disparar. Um zagueiro que brilha com a camisa alvinegra não só atrai a atenção de outros clubes, mas também pode gerar lucros significativos caso o Corinthians decida vendê-lo mais adiante. Além disso, uma boa atuação pode resultar em propostas de renovação de contrato, garantindo a permanência do jogador em Itaquera por mais tempo. Entretanto, é importante considerar o impacto que essa contratação terá sobre os jogadores já no elenco. A chegada de Nino pode ameaçar a titularidade de alguns atletas, criando um clima de competição saudável, mas que também pode gerar insegurança.
Jogadores que se sentem ameaçados podem optar por buscar novos desafios, o que abre espaço para novas contratações e movimentações no mercado. A expectativa da torcida também é um fator crucial. Cada novo nome que chega ao clube traz consigo sonhos de conquistas e títulos. A Fiel, sempre apaixonada, espera ver resultados em campo, e se Nino corresponder, ele pode se tornar um ícone, simbolizando uma nova era no Corinthians. Isso não só aumenta a popularidade do clube, mas também pode atrair patrocinadores e gerar novas receitas, criando um ciclo virtuoso que beneficia a todos. Em suma, a contratação de Nino vai além do campo, suas repercussões se estendem ao mercado de futebol como um todo. Será que essa movimentação abrirá portas para outros reforços no Corinthians? Quais jogadores podem ser atraídos por essa nova fase? O futuro é incerto, mas uma coisa é certa: Nino chegou para agitar Itaquera e o futebol brasileiro. E você, torcedor, o que acha que essa contratação pode significar para o nosso timão? Vamos discutir nos comentários. Ângulo histórico, legado e comparações agora. Vamos um pouco mais fundo na história do Corinthians e analisar como a chegada de Nino se compara com a de outros zagueiros que marcaram época no clube. Ao longo dos anos, o Timão teve jogadores que se tornaram lendas, ídolos e referências na posição, e a expectativa é que Nino possa seguir esse legado. Um dos primeiros nomes que vem à mente é o de Fábio Santos, que, ao lado de outros grandes jogadores, foi fundamental em momentos decisivos da história recente do Corinthians. Fábio era conhecido por sua garra, determinação e habilidade de se impor em campo. Nino, por sua vez, traz características semelhantes, mas com seu próprio estilo. A torcida espera que Nino tenha a mesma garra e determinação, pois isso é algo que o corintiano valoriza profundamente. Outro ícone que merece ser mencionado é Kleber, que, assim como Nino, chegou ao Corinthians com a expectativa de não apenas reforçar a defesa, mas também se tornar um líder em campo. Kleber se destacou por sua habilidade em desarmar ataques adversários e sua capacidade de comunicação com os demais jogadores da defesa. Esta é uma característica que Nino também pode trazer, e a torcida anseia por ver essa comunicação fluida em campo. Claro, não podemos esquecer de Gamarra, um dos maiores zagueiros da história do Corinthians. Ele é frequentemente lembrado por sua incrível capacidade de leitura de jogo e por ter sido um verdadeiro pilar na defesa. A pressão sobre Nino é palpável, já que os torcedores esperam que ele possa se inspirar em jogadores como Gamarra e se tornar uma lenda em Itaquera. Seria maravilhoso ver Nino se consolidando como um dos grandes nomes da história do clube. Além das comparações, a chegada de Nino também representa uma nova esperança para a Fiel. O Corinthians sempre se destacou pela sua história rica e pela conexão apaixonada que tem com seus jogadores. A torcida espera que Nino não apenas represente a defesa, mas que também encarne o espírito corintiano de luta e superação. A celebração de sua chegada é uma demonstração clara de que a Fiel acredita em seu potencial. Neste contexto, a história do Corinthians não é apenas uma questão de números e estatísticas. O que importa é a conexão emocional que a torcida tem com os jogadores. E Nino, ao assinar contrato, começa a escrever seu próprio capítulo nessa história. A expectativa é que ele não apenas desempenhe bem em campo, mas que também crie laços com a torcida, algo que é absolutamente fundamental para um jogador que veste a camisa alvinegra. Para ser lembrado como os grandes zagueiros que passaram pelo Corinthians, Nino precisará não apenas mostrar qualidade técnica, mas também ter a coragem de enfrentar desafios e a determinação de lutar por cada vitória. A Fiel quer ver um jogador que não se intimide em momentos decisivos, que use a camisa alvinegra com orgulho e que, acima de tudo, faça valer a paixão dos torcedores. O desafio está lançado. Conseguirá Nino se igualar aos grandes zagueiros que marcaram a história do clube e se tornar um ícone na memória da torcida? É um desafio e tanto, mas a Fiel está pronta para apoiar e acompanhar essa jornada. Síntese final. O futuro do Corinthians com Nino. Chegamos ao clímax dessa análise sobre a chegada de Nino ao Corinthians. A expectativa é alta, e as emoções estão à flor da pele. O que podemos esperar do futuro do Timão com a chegada desse novo zagueiro? Vamos explorar isso em detalhes, unindo todos os ângulos discutidos ao longo desse roteiro. Primeiramente, a expectativa da Fiel em relação a Nino é de que ele possa trazer a estabilidade defensiva que o Corinthians tanto precisa.
Em um campeonato tão competitivo como o brasileiro, ter uma defesa sólida é crucial para conquistar bons resultados. Com as características de Nino, sua leitura de jogo e capacidade de antecipação, a torcida acredita que ele pode ser a chave para minimizar os erros defensivos que custaram pontos preciosos em temporadas anteriores. Além disso, a sinergia que Nino possa desenvolver com outros jogadores do elenco será fundamental. A integração dele com os zagueiros já estabelecidos pode resultar em uma defesa mais coesa e eficiente. A competição saudável gerada pela chegada de Nino também deve elevar o nível de desempenho de todos, criando um ambiente propício para o crescimento do grupo. No que diz respeito ao impacto no mercado, a contratação de Nino pode ser um divisor de águas. Ele pode não apenas abrir as portas para novas aquisições, mas também elevar o status do Corinthians no cenário nacional e internacional. Outros jogadores podem se sentir atraídos pela perspectiva de jogar ao lado de um zagueiro de renome, e isso pode levar a uma reformulação ainda mais robusta do elenco. A questão histórica também não pode ser ignorada. Nino tem a oportunidade de se tornar parte da rica história do Corinthians, onde tantos zagueiros deixaram sua marca. Ele pode não apenas ser lembrado como um defensor talentoso, mas também como um símbolo de luta e determinação que representa a alma corintiana. A torcida, com certeza, está ansiosa para ver como essa história se desenrolará. Por fim, a conclusão que podemos tirar é que a chegada de Nino representa uma nova era para o Corinthians. A pressão está sobre seus ombros, mas a Fiel está pronta para apoiá-lo. O futuro é incerto, mas a esperança é palpável. O que podemos esperar é um Corinthians mais forte, mais unido e mais preparado para enfrentar os desafios que virão. Agora, a grande questão que fica é: o que você, torcedor, espera de Nino em sua caminhada no Corinthians? A Fiel está preparada para apoiar e testemunhar cada passo dessa jornada emocionante. Que comece a era Nino em Itaquera.